turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Nova Cidade. Essa plataforma que é um convite para discutirmos a cidade que nós somos e a cidade que nós queremos ser. Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, dá um joinha lá para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é relevante. E hoje, quem vai apresentar comigo aqui, e a primeira vez dela hoje aqui, é essa gatinha Fernanda Cavalcante. Oi, gente! E aí, Prazer estar aqui hoje com vocês, viu, Glácia? Seja muito bem-vinda. Espero que esse podcast seja bem interessante aqui para nós três, né? E para quem está nos assistindo. Confesso que estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu participo de uma gravação. Mas vamos lá! Que linda! Já gostei, viu, Leandro? Normal, primeira vez, né? E ela acabou já entregando quem é a nossa convidada de hoje. Acho que muita gente conhece a nossa convidada e Guga, que é o nosso câmera aqui, né? Nosso parceiro. Nosso podcast está no início, mas você já viu os convidados que a gente está trazendo? Graças a Deus! Então, a nossa convidada hoje é ninguém mais, ninguém menos que ela, uma jornalista, se não sei, talvez seja a mais bem-sucedida do nosso estado, Glácia Marilac. Seja bem-vindo, Glácia. Obrigada. Com recomendações assim, né? A gente chega, o coração fica bem quentinho. Amei, viu, Leandro? Eu sou de uma turma aí de jornalistas, né, que realmente brilharam bastante e ainda continuam a brilhar porque a gente ama o que faz, né? Ama o jornalismo. E quem ama o jornalismo faz bem feito. Então eu agradeço os elogios e compartilho com meus amigos que levantam essa bandeira do jornalismo, que realmente escuta os dois lados, que é sério, que é verdadeiro. E é esse jornalismo que a gente defende. Olha só a nossa responsabilidade, né? Ela que é uma comunicadora hoje, a gente está iniciando e ela já tem uma trajetória aí incrível. E Glácia, eu andei dando uma estudada, ela é jornalista, né? Foi jornalista da InterTV Cabugi e ela também é psicanalista, é isso? Eu fiz formação em psicanálise e em terapia também. Eu Sim, sou terapeuta do laboratório, assim, saúde mental é algo que eu defendo muito. Tô ligada aqui, tô vendo que vocês têm bastante equilíbrio, viu? Então vocês vão longe. Tem muita gente aí com dificuldade, né? Saber. Gostei. É isso mesmo, tá aqui, terapeuta em constelação, é isso. Eu fiquei, eu não procurei pesquisar o que era, mas o que significa esse em constelação familiar, só para... Então, é bem interessante. Constelação familiar foi Bert Hellinger que criou, né? Ele era padre, depois serviu ao exército, e, enfim, um cara que estudou muito a mente humana, e ele entendeu que todos os nossos problemas, todas as nossas questões têm ligação com os nossos ancestrais. Por isso, constelação familiar, que significa posicionamento familiar. Se cada um estiver no seu lugar, sem querer atropelar o lugar do outro, a gente consegue brilhar. Então, a constelação familiar faz isso, faz com que você consiga entender se você está no seu lugar na sua família, ou se está querendo ocupar o lugar da mãe, do pai, do filho mais novo, do filho mais velho, entendeu? Então, é algo bem legal, essa terapia que eu já fiz 2 formações bem longas nela. Muito bacana. Ela já foi filiada ao Podemos e já foi assessora de imprensa do senador e candidato ao governo do estado, Stephenson Valentim. Hoje, gente, ela é filiada ao PDT. Acho que vocês estão ouvindo falar bastante do PDT aqui, né? Só tá vindo convidado do PDT. Parece até que esse programa é pedetista, só parece. Então, hoje ela está filiada ao PDT. Glácia, como que você optou e decidiu por que você escolheu o PDT? Então, eu tenho uma tendência, né? Eu não gosto de ser radical em nenhuma área. Eu gosto sempre de estar ali no centro, porque onde a gente estiver, né, num centro, a gente consegue ter uma observação melhor dos dois lados. Então, eu não sou nem esquerda extrema, nem direita. Eu sou do centro. E o legal do PDT é porque é centro-esquerda. Então, eu tenho uma tendência maior às questões sociais. Eu defendo essas bandeiras muito fortes, sabe? Eu acho que o Estado não dá para se ausentar. O liberalismo, ele não tem como acontecer, especialmente num país como o Brasil. Então, a minha tendência maior é para centro-esquerda. Por isso que eu escolhi o PDT de Brizola, de Darcy Ribeiro, né, aí de Ciro, de Carlos Eduardo. Então eu estou bem localizada aqui nessa casa que eu escolhi. Com certeza. Glácia, e agora eu queria saber de você, né? Que em momento da sua vida você quis entrar assim na política,
né? O que te levou, o que te motivou a entrar na política sendo mulher. A gente sabe que é bastante difícil, é complicado, mas o que te motivou a entrar na política? Ótima pergunta, viu? Eu quero estimular você a entrar também. Ah, você que tá aí tá estreando aqui comigo, então quem sim. sabe no futuro você não vai estrear na política também. Inclusive, admiro muito ela. Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o seu posicionamento e fico muito feliz com a sua pergunta, que é uma pergunta muito importante. Muita gente me faz essa pergunta. Por quê? Porque o jornalismo, ele nos leva até um ponto. O jornalismo tem que fazer o quê? Ele tem que apontar os problemas. Muita gente diz, jornalista só fala de coisa ruim, mas na verdade é porque o que é bom é obrigação, o que é errado é que é notícia. Então a gente sempre está apontando os erros, né, para que sejam corrigidos e que todos possam usufruir de um bem-estar social. Mas o que acontece? O jornalismo só te leva até a metade do caminho, porque né, mostrar que está em sujeira debaixo do tapete, mas quem pode ajudar a limpar o tapete de fato e realizar as ações são os políticos, que são os representantes das pessoas, do povo, do cidadão e que tem que ordenar a casa. O problema é que eu percebi que a política, ela está caminhando... O que é política? A polis, é cuidado com a polis. Ela está caminhando muito para o autocentrismo, né? O político entra ali e ele só pensa nele e não pensa na polis. E aí eu reclamava muito do lado de fora e falava, eu não quero saber de política. E vi que a minha omissão estava gerando toda essa opressão aí. Eu sou uma mulher muito corajosa. Então eu falei, olha, você viu ali que a gente estava conversando no bastidor, eu falei assim, eu já fiz de tudo, eu viajei em vários países, não sei o quê. Agora que eu tenho conhecimento, experiência e maturidade, porque para ser um político que você não vá se corromper, que você mantenha firme, você tem que ter muita maturidade para você defender e não deixar ninguém te ludibriar. Então eu sou mulher, quero aumentar essa porcentagem de mulheres, né, a nossa representatividade no parlamento, e quero poder mostrar que há sim condições de fazer política de forma correta. É só você entrar de forma correta. E aí eu quero fazer uma menção à Rainha Elizabeth, que, né, que a gente está vivenciando aí toda essa despedida dela, mas ela falou assim, em umas frases dela célebres, ela disse assim, entre num lugar do jeito que você quer sair. Olha, isso me arrepia. Entre num lugar do jeito que você quer sair. Então, antes de assumir um cargo, né, antes de se candidatar até, você tem que fazer uma autoanálise e ver, eu estou preparada para isso? Eu tenho condições de aguentar essa rebordosa? Vá. Porque se você não tiver, você sai mais quebrado do que entrou. Então, você tem que entrar inteiro para poder sair inteiro, entendeu? Então, garanto para você que a política veio na hora certa na minha vida e eu vou fazer bonito. Ah, vai sim. Com certeza. Gente, a política, ela é uma arte. A política é uma arte. E a gente não pode pensar, a gente tem frisado isso nos outros programas aqui também que foram gravados, é que a gente não pode deixar que a política seja feita só pelos maus. Chega da gente pensar isso, sabe? Da gente se omitir, como o Glácia falou aqui muito bem na fala dela, da gente se omitir, eu não gosto de política. Tem gente que, tipo, tem nojo, não quer nem ouvir. Só que o que nós precisamos entender, e principalmente nós da periferia, acho que foi Platão que disse isso, se eu estiver errado, Glácia pode me corrigir, é que o mal para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Né? Então, assim, você pode não gostar, mas pessoas que têm outros interesses diferentes do seu e que muitas vezes te prejudica, gosta e gosta muito. Então, assim, é muito importante a gente ter pessoas como Glácia, que tem coragem de entrar e lutar por isso. A gente sabe que é complicado, a vida na política não é fácil, principalmente para uma mulher. É mais difícil ainda, é um ambiente muito machista, onde a grande maioria é homem, a gente sabe disso. A gente está tendo aqui um prazer de... A nossa terceira convidada é também uma mulher, a segunda também foi, e a gente quer dar voz a essas pessoas que estão entrando na política, caras novas entrando na política, que não tem esses vícios desse pessoal corrupto que já está aí, a grande maioria. Essas pessoas que vêm para lutar por gente como nós, trabalhadores, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, taxista, pedreiro, padeiro, gente que tem projeto e que luta por projeto, e Glácia é uma delas. Glácia, eu vi que você falou também lá no seu Instagram, deu uma estudada sobre o transporte público, que é algo que em Natal, há um pouquinho tempo só, um pouco mais de 40 anos,
que a gente vem sofrendo com a questão do transporte público em Natal. A gente sabe que falta boa vontade também de muitos dos nossos políticos. O que você acha que a gente poderia fazer de diferente para tentar mudar isso? Eu vi que você também falou sobre a questão dos circulares da UFRN, que é muito interessante também essa questão. Então, ótima sua pergunta, até porque eu trabalho bastante com o projeto do bem-estar e da saúde, cidades afetivas e cidades inteligentes. Então, tudo que se vai fazer numa cidade tem de ter transporte. As pessoas têm de se locomover, né? Elas têm que andar de um lugar para outro, têm que estudar, têm que trabalhar. E estão aí os motoristas de aplicativo, graças a Deus, que surgiram, porque estão podendo entrar nesse gap, né? Nesse vazio que tinha. E a gente precisa potencializar a qualidade dos transportes coletivos também. Porque, por exemplo, os trens. O Brasil antes tinha muito mais linhas férreas do que tem agora. Como pode isso? O que fez com que acabassem essas linhas férreas? Já que os trens são muito mais sustentáveis, né? Muito mais acessíveis, muito mais baratos, muito mais seguros. Qual a desculpa para que a gente não possa ter linhas férreas intrigando o Brasil inteiro, que é um país plano? A gente vê na Europa, né, altitudes enormes e lá o trem subindo e descendo. E aqui um país plano, não. Por quê? Porque a pressão dos combustíveis é muito grande. A gente teve aí toda essa, né, essa queda, sobe combustível. Eu quero ver depois das eleições o preço que vai chegar esse litro. Então, assim, quando eu falei em transporte, eu falei porque eu já fui assessora de imprensa da Secretaria de Transporte na época de Carlos Eduardo. Sim. Inclusive, eu quero fazer essa ressalva aqui, que um dos motivos de eu estar hoje ao lado dele é porque eu vivenciei nos bastidores a defesa dele em relação às linhas de transporte, que agora tirou aí um monte de linhas, né? Acho que mais de 20 linhas foram extintas. É gravíssimo. Numa época em que a gente quer que amplie né? A cidade cresceu, aí diminuiu o número de linhas. Então, tem algo errado nessa questão? Então, assim, quando você me pergunta de transporte, eu quero dizer para você que todas as bandeiras em defesa dos motoristas, dos usuários, eu vou defender. Porque não é uma questão só de defesa de uma categoria ou de um serviço. É a defesa de uma cidade que possa funcionar. Porque sem transporte público de qualidade, muito mais carros nas ruas, né? E muito mais combustível fóssil sendo aí, detonando o meio ambiente, que eu também sou uma defensora do meio ambiente. Sim. Então, assim, outra coisa, pistas de ciclismo, que também é um meio de transporte fantástico, mas a gente sabe que eu mesma tenho muita vontade de andar de bicicleta, mas eu tenho medo. Né? Assim, a gente vai até um ponto, claro que aumentou até as faixas, legal, Carlos Melhor aí que tá à frente disso, a CIRN, que é a Associação dos Ciclistas, mas ainda tem muito canto que você vê que tem a pista, vai até ali, depois você tem que disputar com os carros. Então, assim, há muito a melhorar nessa seara, né? Sim, com certeza. Você falou sobre as linhas que foram retiradas, inclusive lá em Nova Cidade, né, onde a gente mora, sim, só tinha 36 e foi retirado. E é engraçado, é interessante a desculpa que eles dão para isso. Eles disseram que Nova Cidade não existe no mapa. E realmente não existe, porque Nova Cidade não é um bairro. Nova Cidade também não é um conjunto, é uma localidade entre 3 bairros. Ela fica entre Cidade Nova, Cidade da Esperança e Candelária. Mas se o 36 sempre passou lá, então peraí, antes existia e agora não existe, então assim, é uma desculpa esfarrapada que eles usaram para tirar de lá. E existem pessoas morando? Porque se tem gente, exato, meu amigo, eu fui à Nova Cidade semana passada, lá no Neném, você conhece Neném lá? Na Rua da Palha. Na Rua da Palha. Então, essa é uma bandeira, inclusive o posto de saúde lá também, né, a unidade básica, sim, que diz que está precisando, que a Nova Cidade precisa. Adorei o nome do programa, viu? Foi uma referência desse bairro. Olha aí. E você é um ótimo nome aí para defender lá o bairro também. Sim. A gente, Glácia falou do posto, eu não sei como está a situação da UBS, porque como a gente está viajando, trabalhando em algumas campanhas nas quais a gente acredita, dando voz e trabalhando também junto, mas o posto de saúde passou um tempo fechado, porque a Prefeitura de Natal, eu não sei se foi através da Secretaria, para mim não falar besteira, então não sei qual foi a Secretaria, se foi a de Segurança Pública ou se foi outra, tirou os vigilantes da UBS para pastorar material de construção em outro lugar. Porque para a Prefeitura de Natal, para o prefeito de Natal, aqui deixa a minha crítica, é muito mais importante pastorar material de construção
do que as pessoas seriam atendidas no posto, lá em Nova Cidade. Depois até voltou e estava sendo atendido, acho que até 2 horas, porque o pessoal ficava com medo, porque o posto ali é perto daquela estrada carroçal, que sai no... Esqueci o nome daquela avenida ali agora. E eu também. Quando eu me lembrar eu falo. Mas então, basicamente isso. Então, eles tiraram, a gente também teve essa questão do posto, que ficou um tempo sem funcionar, e depois só estava funcionando até 1 hora. Então, é muito, eu acho, falta de boa vontade de muito dos vereadores que estão lá. A gente sabe também que a grande maioria entra, muitas vezes, para a Câmara Municipal, e para eles ali é só um pulo. É muito difícil você ver um vereador que quer terminar o mandato. O cara entra, passa 2 anos e aí não tem nenhum projeto, mas aí já quer ser candidato a deputado e tal, não chegou a fazer nada. Ou seja, você vota no cara porque você escolheu ele, depois vai entrar um suplente que você não sabe nem quem é, muitas vezes de uma coligação ou uma federação, como chamam agora, e a gente fica meio que abandonado nessa situação. Então, é uma questão muito complicada, essa questão do transporte público, como você falou. E sobre a linha férrea também que você falou, achei muito interessante. Eu estava vendo um dia desse que uma comparação entre Xangai e o Rio de Janeiro. De 1929, as linhas férreas que tinham dentro do estado do Rio de Janeiro e em Xangai. E também em 2020, eu acho que era outra comparação, ou 2022. A diferença do quanto Xangai evoluiu para esse sentido e o Rio de Janeiro tinha exatamente a mesma quantidade de linhas férreas de 1929. Então, assim, você atribui isso à falta de projeto, não só no estado do Rio de Janeiro, mas ao nosso país? Eu acho que a falta de vontade política de que o que é melhor seja feito. Porque, assim, qual é a pressão dos combustíveis? Não tem outra desculpa. Então, assim, se a gente for analisar o que faz com que todo o Brasil, ou, por exemplo, se os caminhoneiros pararem, o Brasil para. Exato. Porque a gente tá aí toda a rodoviária, né? Tudo é feito por via rodoviária aqui. Sendo que o país é plano, minha gente. Qual a desculpa para o Brasil não estar coberto por ferrovias? A gente vê aqui no Rio Grande do Norte várias estações paradas. Sim. Porque, inclusive, né, os trilhos foram roubados até porque em desuso é ferro, vamos derreter o ferro. Infelizmente, a gente ainda está num país miserável que entrou no mapa da fome aí com força agora. Então, assim, é muito triste essa questão do transporte. A gente precisa... por exemplo, para a Copa, prometeram VLT, um monte de coisa, né? Cadê? Tudo bem, pelo menos um avançozinho. Sim, que os trens estão agora com ar-condicionado. E teve uma linhazinha a mais, mas, assim, muito avançar ainda. Eu vou ser uma defensora ferrenha dessas questões, porque eu acredito muito que o transporte é algo que não tem... amanhã todo mundo vai começar a voar. Não vai acontecer, né? Então, a gente tem que fazer a coisa acontecer hoje. Exatamente. E eu queria agora, Glácia, entrar aqui num assunto um pouquinho diferente do que vocês estão conversando. A questão do meio ambiente da gente aqui, né, no RN. As nossas praias, a gente tem praia maravilhosa, mas o que tem dado muito problema é a questão dos lixos, né, na praia. E eu queria saber de você quais são as suas propostas para melhorar aí essa situação, não só das praias, do lixo nas praias, mas também a questão de arborizar mais a nossa cidade e por aí vai. A questão do meio ambiente, o que é que você tem a propor pra gente? Nossa, olha, eu trouxe inclusive várias colas aqui, sabe? Que eu falei, eu dei uma olhada já, né, nas entrevistas que vocês fizeram. Eu falei, eita, Leandro é danado, e agora com você, essa surpresinha aí, mais danada ainda, viu, Leandro? Você casou bem. Olha só, gente, eu vou dizer aqui algo fundamental. Olha, eu adoro falar sobre o meio ambiente, porque tá no meu sangue. Hoje mesmo a gente estava plantando árvores, né? Porque eu quero plantar até o dia da eleição 12 árvores. Porque não sou 12, 3, 3, 3, 12 árvores. Aí hoje a gente plantou um abacateiro. Aí, olha só, o que a gente propõe para o meio ambiente? E você falou especialmente nas praias. Isso. Eu morava ali em Areia Preta. E, assim, eu ficava muito triste de ver aquela tarja vermelha, né? Que dizia, não tá própria para banho. Eu falei, meu, nossa senhora, como é que eu moro em frente ao mar e não posso tomar um banho de mar? É muito séria essa questão. Porque, infelizmente, a gente sabe que as cidades todas aí, as nossas ruas foram esburacadas para fazer o sistema de esgoto. Diz que o Rio Grande do Norte já está completamente saneado. E a gente sabe que isso não aconteceu.
Então, para onde vai esse esgoto? Gente, o lixo que a gente bota na frente da nossa casa não desaparece, não, né? Ele vai para onde? O planeta não tem um lixão que joga assim para o sistema solar. Não, fica tudo aqui. Você vê que tem muitos peixes que, inclusive, a gente não tem mais, pelo menos segundo uma pesquisa que eu vi, peixes sem micro-organismos, microplásticos. Eles comem plástico, sabe? Então, a gente está comendo peixe com plástico, é fato. Diz que não tem mais nenhum peixe que não tem algum micro de plástico. Então, isso aí me deixa... Eu nem sei falar direito sobre isso, que me deixa tão irritada em pensar nisso, que a gente está comendo plástico. Mas a gente tem mais é que fazer isso mesmo, porque a gente está gerando plástico toda hora. Exatamente. Inclusive, hoje, uma moça, né, na padaria, uma moça foi me dar uma colher de sopa, uma colher para sopa e outra colher para canjica, que eu comi sopa e canjica, bem regional, que eu adoro os produtos regionais. E aí eu falei, não, deixa eu aproveitar a mesma colher, passei um guardanapo na cozinha e pronto. E usei a mesma colher, senão eu ia estar gerando 2 plásticos. Exatamente. Então, assim, para ser objetiva na sua resposta, que essa é uma resposta que eu gostaria de passar horas falando, a gente quer trabalhar muito com os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar o lixo. Fundamental. A coleta de lixo em Natal, pelo menos no Rio Grande do Norte, não é maior do que esse patamar, não. 2%. É muito pouco. E lixo é luxo. Lixo gera riqueza. Lixo gera emprego. Então, a gente tem que melhorar essa questão. Tem que melhorar também, e muito, a educação das pessoas em relação ao meio ambiente. Gente, isso aqui é o meio ambiente. Isso aqui é o meio ambiente. O meio ambiente somos nós. Então, assim, a gente precisa... Olha, hoje eu estava passando, um cara pegou lixo e jogou assim no meio da rua, sabe? Eu fui lá, peguei o lixo de novo e não tinha uma lixeira para jogar o lixo. Eu fiquei com o lixo do cara na mão. Eu falei, o que eu faço agora com esse lixo? Eu não tinha onde jogar. Mas assim, como eu tenho uma educação, eu fiquei até o final com o lixo, até achar uma lixeira numa loja e pedir para botar lá dentro. Mas o cara só jogou. E tem gente que ainda fala assim, tenho que dar emprego para gari. Né? Assim, é uma ignorância. Então... A gente vai trabalhar os 3 R's, a gente vai trabalhar também, essa é uma outra questão que transcende um pouco mais, hortas comunitárias, justamente para gerar esse trabalho coletivo, muito bom. Agroecologia urbana, cidades, empregos verdes, que é o ecotrabalhismo que tanto o Ciro defende no PND também, esse desafio de desenvolver empregos verdes, e a gente começa isso a partir do lixo. Meio ambiente também tem a causa animal, né? Com que, certeza. Maria, eu sou fã dos gatinhos. Minha gatinha tá doente. Se eu pudesse, eu levava todos que eu via na rua. O problema é porque a gente não tem condição, né? Quer levar todos. Então, a gente quer fazer esse trabalho, inclusive dar incentivos para os protetores, né? Mas é caríssimo. Minha gatinha, agora a gente vai gastar uma grana com ela, porque também não tem nada de suporte do sistema público de saúde, né? Exatamente. Não tem. Nenhum. Então... É complicado essa situação. A gente passou até fugindo um pouco aqui com a gata da gente, sabe? Quando ela entrou no cio muito nova. E aí a gente deu injeção nela, que nem precisava, a gente ficou sabendo depois. Então ela pegou uma inflamação e quase morre. Teve que fazer uma cirurgia de urgência. Ela sobreviveu, tá lá hoje em dia correndo, graças a Deus. Mas, tipo, não tem... Nada. Não tem, né? Eu acho que o SUS deveria cobrir isso. Sem contar que as ONGs que a gente tem vivem de doação, assim, do pessoal que quer realmente ajudar. A gente não tem para onde socorrer um animalzinho que a gente pega da rua, às vezes tá ali atropelado, a gente não tem para onde levar. Se a gente não tiver a empatia e muitas vezes o dinheiro no bolso para ajudar, não tem uma ONG assim que a gente vai e deixa. Não existe. As ONGs estão todas super lotadas, fazendo o papel do Estado, né? Porque é uma questão de saúde pública. Isso. E é realmente algo muito sério. E eu fico pensando assim, num planeta em que pessoas ainda morrem de fome, os animais são muito desprotegidos, né? Porque o grande argumento é esse, assim, tá faltando, aquela farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então a gente precisa... E tem dinheiro, o Brasil é um país rico, tem dinheiro para tudo isso. Agora a questão é utilizar bem esse dinheiro. Exatamente. Né? Não ir para o bolso de poucos, enquanto muitos estão pagando preço. E aí a arborização, né? Como eu te disse, eu adoro plantar. Tem um projeto Arboriza ali também na universidade que eu amo. Tem o Haroldo Mota, que trabalha com a ONG Baobá. Eu poderia citar vários aqui, que eu trabalho bastante nessas causas. E olha... Eu vou parar por aqui, porque senão eu me empolgo, vocês não vão deixar nem vocês fazerem mais perguntas. Fique à vontade. O microfone é seu, fica à vontade para falar quando você quiser. Achei muito interessante a questão das hortas comunitárias. E isso é muito bom, tem várias comunidades, acho que no Rio de Janeiro também fazendo isso, porque isso também gera... Primeiro, tem as pessoas que a gente ajudou um dia desse,
5 famílias de refugiados venezuelanos. E eles não trabalham, né? Fica só pedindo, ou a questão da língua atrapalha um pouco. E, tipo, essa era uma questão que podia ajudar a horta comunitária, né? Pode ajudar uma comunidade como onde a gente mora. Tanto ajuda as pessoas que não têm emprego com relação à comida, tanto com relação a conseguir um dinheirinho para alguma coisa. A gente vê tantas escolas, às vezes, com terrenos enormes que poderiam ser usados para alguma coisa e não é, tá lá cheio de mato. Então, sabe, então é muito interessante essa sua iniciativa, desse seu projeto da horta comunitária também. Parabéns por ele, achei bem bacana. Pois é, e usar esses espaços, né? Sim, Esses terrenos baldios. Exato. Tem muita gente que tem terreno em lugares estratégicos e abandona a calçada, que é também de obrigação do Sim. proprietário. Isso. Então, a prefeitura, o Estado, precisa intervir nesses casos. Não está Com usando? Então, vamos otimizar, né? Vamos poder tornar aqui um espaço público de qualidade, de que possa lançar atividades comunitárias. E a horta é fantástica. Agora sim, dá trabalho. Até as pessoas gerarem a consciência do trabalho comunitário. Mas tudo é um processo, né? A gente precisa começar isso. Gente, as propostas da mulher são tão boas que ela fala aqui, aí eu fico viajando em várias coisas que ela disse aqui. Vamos trabalhar juntos. Eu estava pensando aqui você teve a questão da horta comunitária e também da educação com relação ao meio ambiente. Eu tenho na minha cabeça que se a gente fosse trabalhado isso na escola, nos anos primários, não sei se isso é até meio radical com a outra parte do que eu penso. Trabalhar nos anos primários essa questão da educação, de não jogar lixo, tudo isso, porque eu acho que quando você é mais novo, é bem mais fácil. E com a galera mais velha, é no bolso. É multa. Eu acho que essa era a forma da gente começar a reduzir essa questão de jogar lixo na rua, para conscientizar as pessoas de manter a nossa cidade limpa. Então, as pessoas mais velhas no bolso, porque só assim que aprende, e as mais novas aprendem de berço na escola. Você acha que eu estou sendo muito radical? Não, acho massa. E eu tenho até uma solução legal para isso aí, para a gente realizar aí juntos numa parceria, que são os gernes. Por exemplo, uma das minhas propostas é a gente voltar a revitalizar os gernes. Pelo menos os gernes fizeram parte da minha adolescência, né? Nossa, eu jogava vôlei nos germes, vou jogar nos germes. A gente se preparava o ano inteiro para jogar nos germes. Agora ninguém fala mais em germes. Então, o que eu estava pensando, né? Ganhando aí para deputado estadual, o que a gente pode fazer? Os germes, revitalizar, botar em germes, injetar mesmo bastante recursos, porque o esporte é vida, ele tira as pessoas da rua, tira das drogas, né? Então, a gente injetar essas emendas nos germes, fazer uma parceria com os deputados, vamos aqui todo mundo se juntar para destinar uma parcela das emendas para os germes e também criar os germes da cidadania. E o que é os germes da cidadania? Escolas competirem através de projetos que elas realizaram em suas comunidades. Por exemplo, crianças que estão aprendendo aula lá sobre educação, reutilização, reciclagem, reutilização, reciclagem e redução de lixo. Então, imagine as escolas também competirem em relação a isso. Porque você sabe que o ser humano é competitivo. Exato. Você tem que estimular nesse sentido. Porque você estimulando a competitividade, você está estimulando bons exemplos, né? E a gente, olha, ele pode até perder, mas você aprende com o exemplo do outro que ganhou e que te deu uma lição de vida. Então, assim, a ideia é essa, a gente fazer os germes esportivos e os germes da cidadania. Porque aí já soluciona essa questão da educação. Sim. E você falando nessa questão do esporte, é muito importante, achei até bacana da parte dela, porque a gente não vê hoje candidatos falando sobre isso, sobre a questão do esporte, e que é importante. Você não imagina a tristeza que me dá toda vez que eu passo na Jerônimo Câmara em frente ao Caique. Nossa! Como uma estrutura daquela chega àquele ponto. Só para vocês terem uma ideia do descaso que nós tínhamos passado. Eu fiz esporte no Caique. O Caique era muito bom. O Caique não tinha só esporte. O Caique tinha esporte, mas também tinha oficinas, né? Tinha teatro, tinha artes plásticas, tinha dança. Aí tinha capoeira, tinha tudo que você imagina. O instrumento que era o Caique para combater a criminalidade na raiz. Porque aí é a raiz. Você manter o jovem ocupado. Então, você tira até, como o nosso Ciro Gomes gosta de falar, né? A bucha de canhão ali do crime organizado, que é o jovem, principalmente da periferia. Então, me dá uma tristeza tão grande quando eu passo e vejo o Caique naquela situação. Então, eu gostei muito disso que você falou, dessa sua
dessa sua proposta de lutar pelo esporte. Isso é muito bom. E eu vou te acompanhar. Fique de olho. Eu vou te acompanhar. Eu gostei disso. Não, a gente E se você ganhar, eu vou lá. Clássica, se lembra que você está no programa sobre o esporte. Gostei muito daquilo. Bora fazer. Tem muito pra fazer. É muito bacana. Gente, é muita coisa. Deixa eu só dar uma olhadinha no nosso tempo aqui, porque conversa boa passa rápido demais. Mas ainda dá aqui. E eu quero pedir até pra Stephanie me dar meu celular, que eu quero recitar uma poesia que eu fiz sobre política. Sim, essa política que a gente tá dizendo. Vou deixar esse tempo pra você. Vou mandar pra você. Minha avó me criou num lar com poesia. Então... Oh, meu Deus, que linda. Sério? Sim. Pois eu escrevi poemas de amor pra política. Ai, E aí legal. você falou, eu lembrei disso, porque você falou nessa questão do crime. Sim. E aí eu escrevi um sobre crime. Justamente sobre como a política não correta gera toda essa opressão e essa exclusão. Mas vai falando aí que eu vou procurando aqui o livro. Tá, pois é muito bacana, né, essa iniciativa. Gostei muito. E aí, essa avó dela escrevia muita poesia. Isso, ela tem um livrinho com poesia, inclusive um beijo, vovó. Ela recitava na... Eu quero conhecê-la, viu? Eu levo você Eu lá. tenho um livro, o Amor é 108 poemas de amor. Vou levar um pra ela. Já ganhou. Fala aí pra ela que ela ganhou o livro. Vou falar. Tá escutando, né, vovó? Já ganhou, viu, dona Raimunda? A irmã Raimunda. Ó, lembrei aqui. Posso Pode, ler? Fica à vontade. Olha que forte microfone é isso. seu. Temos futuro? É a pergunta. Temos futuro? Sou o resultado das suas escolhas. Sou o resultado da sua omissão. Sou fruto da discriminação. Minha família não tem o que comer. Emprego não existe. O que vou fazer? Só o mundo do crime quer me receber. O que você faria se estivesse no meu lugar? Dos muros do privilégio é fácil me condenar. Que política é essa que só quer me encarcerar? Muito bom. Forte, né? Demais. Sim, muito. Principalmente pra gente que é da periferia, né? Que vê isso no nosso cotidiano, que vê, como a gente viu. A gente nem viu, na verdade foi minha sogra que relatou. A gente tava em viagem, mas eu já sofri agressão policial pelo simples fato de morar numa periferia. Mas teve um amigo nosso, um rapaz jovem que sofreu, teve a casa dele invadida. Sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Não tem envolvimento com nada disso, simplesmente porque alguém estava lá para comprar droga próximo, né? A gente mora numa comunidade, a gente sabe que tem, mas ele não tinha nada a ver com isso, então a gente sofre muito isso. Eu mesmo já sofri, na época eu tinha 17 anos, na África, estava saindo dentro de casa e os caras disseram que eu vinha correndo de cima do morro, tinha mandado eu parar. Então isso é muito impactante, essa sua poesia. Então eu sinto falta disso, sabe? No Kaique também se trabalhava isso. Hoje em dia o Brasil não tem mais poeta, quase não tem, na verdade, né? Ninguém liga mais para artes plásticas, para pintar, a gente não tem um pintor nessa área. E a gente sabe que isso ataca a criminalidade na raiz, aonde se deve, que é manter o jovem, principalmente da periferia, ocupado. Fantástica essa sua observação. E assim, tem muitos artistas, né? Porque a arte tá no sangue, a pessoa herda, tá ali no olhar, a pessoa pode não ter nunca saído do Brasil, mas tem um olhar aguçado para a arte e consegue, né, tracejar assim coisas que inimagináveis. Agora, esse tipo de incentivo tem de ter. Toda escola, há uma previsão da BNCC, que é a previsão de que trabalhar essas questões socioemocionais, inclusive também incentivando arte e cultura na escola. Era para ter implantado até 2020, a gente já está em 2022 e não está. Que é para trabalhar questões socioemocional e também todas essas transversalidades, né, que a arte e a cultura está dentro, como o esporte, enfim, todas essas alternativas de você... O que a criança é? A criança está querendo aprender a viver, está com sangue no olho, né? Então ela tem energia de sobra, você tem que potencializar essa energia para coisas boas, porque senão é o que esse poema diz. O que você faria se estivesse no meu lugar, que só o crime quer, né? Quer me abraçar? Dos muros do privilégio é fácil, porque eu escuto muita gente, ainda mais as pessoas com as quais eu convivo, que dizem assim, nós somos privilegiados. Eu falei, gente, isso é péssimo. Você tem que ser privilegiado. Se você é privilegiado, outras pessoas estão sendo excluídas. Exato. Isso não é justiça social. Então, assim, eu não me sinto bem em ser privilegiado. Eu acho muito chato, inclusive, se você que está nos assistindo, se você se sentir privilegiado. Se você estiver se sentindo privilegiado, comece
a trabalhar para que a justiça social aconteça para todo mundo, porque os privilegiados também sofrerão a força da violência. Com certeza. Né? Porque a violência atinge todo mundo. Ninguém fica no carro blindado o tempo todo. Uma hora sai do carro. Exato. E aí é muito sério isso. Todos nós sofremos com a exclusão social. Então, eu acho muito legal essa questão que você está falando aí, revigorando o CAIC. Inclusive, eu fiz um projeto lindo lá, que foi a gente montou a biblioteca do CAIC, junto com o RN Vida. Muito lindo trabalho. E eu sou muito grata, assim, por ter colaborado de alguma forma. Eu quero, inclusive, fazer uma visita ao CAIC, porque eu acho que ainda existe o RN Vida lá. Eu acho que sim. Existe. Mas, assim, numa dimensão bem pequena, porque são, assim, bravas pessoas que estão segurando ali. Não tem o incentivo que deveria ter, mas vamos criar isso, vamos esperançar, né? E eu falando, eu vou me lembrando dos nomes dos até atletas que saíram daqui do RN, né? Magnólia Figueiredo. Magnólia, eu lembro de Magnólia correndo Vicente ali, fiz muita Lenilson, matéria. Clodoaldo, lembra de Clodoaldo, o Tubarão, né? Isso, grande abecedista, Clodoaldo. Então, toda essa gente, né, que treinava ali, e a gente estava ali convivendo, fazendo esporte e vendo eles. A gente via eles na TV, nas Olimpíadas na época, e também via eles treinando lá. Então, isso era muito importante. Né? Você falando sobre a educação me chama muita atenção, porque o PDT não tem como não falar claro. de educação. Nossa. E eu tenho uma ideia, eu acho que a comunidade, os pais dos alunos, deveria estar mais na escola, sabe? Não sei se como um conselho, se criado um conselho ou algo do tipo, para que os pais pudessem também estar mais dentro da administração da escola. Não... Tipo, para fiscalizar mesmo, sabe? Eu sou a favor de que se não tem nada a esconder, eu sou a favor de que policial tenha câmera, eu sou a favor da fiscalização. Porque para mim, se eu não tenho nada a esconder, eu não tenho medo. Não tenho medo de câmera, não tenho é um Big Brother. Exato. Não tenho nada a esconder, não faço nada de errado. Então, você acha também que também é demais trazer os pais para dentro da escola para tentar ajudar em algum sentido? Eu acho que é importantíssimo, isso já existe até, toda essa previsão, né? Do Conselho de Pais e Mestres, papapá. Só que qual o problema, eu acho? Eu acho não, eu tenho certeza. Há uma desestrutura familiar muito grande. Muito. Então, assim, pai e mãe numa casa, filho com pai e mãe numa casa é raridade hoje em dia, né? Aí o pai não tá, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, já chega cansada, ou vice-versa. Então, assim, como a desestrutura é muito grande, a gente convoca. Eu sou muito atuante nas escolas, e a convocação dos pais. Por exemplo, eu vou sempre nas escolas ler poemas. A convocação para os pais participarem, vão 1, 2 no máximo. Então, assim, infelizmente, não há isso. E não há, aí eu também não culpo só o poder público, não. Há toda uma desestrutura familiar que não permite que isso aconteça. Agora, o que a gente pode fazer? Se a gente conseguir tornar a escola mais atrativa, inclusive para os pais, a gente consegue... Porque, assim, tudo é o quê? Tudo é empatia, tudo é engajamento, né? Tudo é vontade de participar. Tudo é também dar e receber. Por exemplo, vocês começaram a falar que eu sou terapeuta. Na terapia familiar, ela diz muito essa questão, que tudo é dar e receber. Uma pessoa que só dá, uma hora ela vai cansar. Uma pessoa que só recebe... e também não é saudável, você só ficar o tempo todo recebendo. Uma hora você vai se sentir inútil, né? Então, assim, há 3 leis do amor. Uma é dar e receber. Outra é a lei do pertencimento, é você se sentir parte. E outra é a lei da hierarquia, você respeitar as pessoas que estão no seu entorno e saber que cada um tem o seu lugar. Então, quando a gente consegue fazer isso, tudo funciona direito. Então, os pais saberem o lugar deles na escola e poder participar efetivamente, poderia transformar uma escola radicalmente em pouco tempo. Agora, há uma desestrutura dentro de casa que também precisa ser trabalhada e que às vezes falta algo básico, como pão. Verdade. Gente, o buraco é muito embaixo. Mas eu acredito que a gente está melhorando. Antes as pessoas não tinham nem como se vestir. A gente está melhorando. Agora são a passos lentos, né? Exato. Agora, eu vi uma questão também lá no seu Instagram que me chamou muito a atenção, que foi sobre a indústria potiguar. E se tratando de uma candidata do PDT, não tem como a gente não falar de indústria, né? Principalmente por causa do PND. E isso é notório. E não só com você, eu tenho visto isso nos candidatos do PDT, ou pelo menos aqueles que são mais à frente ou mais conhecidos, que tem mesmo pegado essa questão do PND mesmo. Eu acho que isso é muito importante, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, para aqueles que não conhecem a sigla.
E eu vi que você falou sobre a questão da indústria, você teve inclusive lá na frente da Guararapes, não foi? No vídeo. Achei bacana, meus tios trabalham lá, como são caminhoneiros, os dois. Eu também já trabalhei lá há algum tempo atrás. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso num país em que na última década, tem uma matéria aqui do G1 do mês de julho, que fala que o Brasil fechou mais de 10 mil fábricas, de acordo, aponta o IBGE. Esse emprego, para mim, é dignidade. Então, eu acho que não adianta a gente falar de outra coisa que não se fale em emprego, minha gente. Tá, a gente tem que gerar cada vez mais jovens nas universidades, tem que técnicos. Sou muito feliz porque de uma Etfer na minha época, hoje são 22, né? Acho que são 22, se não 24, não lembro exatamente, mas já passaram de 20 números de institutos federais. Isso é fantástico, só aqui no Rio Grande do Norte, fantástico. Então, assim, o que falta agora? Indústria. Porque técnicos tem, mão de obra tem. E muita gente acaba saindo do Rio Grande do Norte para ir para outros estados mais industrializados. A gente sabe que a gente perde direto para o Recife, perde direto para o Ceará. Por quê? Se a gente tem terras à vontade aqui também, né? Se tem condições. Tem esse aeroporto, que na minha época eu fiz 1000 matérias desse aeroporto, que era só carga e descarga, aeroporto de cargas, né? E aí virou de passageiro, porque carga mesmo, que é bom, não tem fluxo para isso ainda. Mas nós temos que trazer para o Rio Grande do Norte essas empresas, tem que gerar esses incentivos fiscais. Agora também tem que ter a contrapartida dos empresários, que tem os incentivos fiscais, que é muito bom. Assim, nesse último governo aí, os incentivos estão batendo com os incentivos da Paraíba. Muita gente fala, na Paraíba, mas está igual aqui. A questão é que a gente tem que conseguir atrair de outra forma também. Por que vale a pena uma indústria vir para cá? Por que o Rio Grande do Norte merece indústrias? Por que também não investir na grande indústria que o Rio Grande do Norte tem, que é de turismo? Exato. A indústria do turismo é muito importante. Turismo regional, eu fui ali para Cruzeta, Seridó, terra dos meus pais, meu Deus, tem muitos lugares lindos naquela cidade que poderia ser aproveitado com turismo regional, entendeu? E o turismo é legal por quê? Porque ganha o hoteleiro, mas ganha também o vendedor de pipoca. Então, assim, o turismo, ele traz um emprego e renda de forma muito mais horizontalizada. E aí a gente tem que incentivar também os microempreendedores, muito, porque todo mundo hoje pode ser um microempreendedor, né? Com a MEI aí, que realmente ajudou bastante. Olha, gente, o que eu acredito muita gente fala assim, só não trabalha quem não quer. Não é assim. Não é assim. Eu sei que tem muita gente preguiçosa, né? Que não quer trabalhar. Mas é a minoria. As pessoas querem um emprego, querem uma oportunidade. E a gente tem que focar nisso. Se hoje você me perguntasse, Glácia, qual é o seu principal foco? Emprego e renda. Para mim, quando se tem emprego e renda, a pessoa tem condição de colocar o filho numa escola, tem condição de comprar a farda do filho. O Estado não precisa nem estar tão presente quando existe emprego e renda. Agora, se não houver isso, o Estado tem que, pelo menos, por exemplo, eu fiz também uma matéria dos restaurantes populares. Tem que ter um restaurante popular em cada cidade. Sim. Comida R$1, meu Deus do céu. A gente tem que dar esse suporte, porque, né, imagina você ter uma comida R$1 com nutritiva na esquina da tua casa. Aqui em Natal parece que tem são 2 restaurantes, 2 ou 3 aqui. 2 ou 3. Né? Tem um aqui no centro administrativo, tem um nas Quintas. Acho que tem um no Alecrim. E tem são 4 restaurantes. Tem um nas Rocas, que eu Tem um nas Rocas, perto. Então, são 4 restaurantes aqui. E um na Zona Norte. E assim, a gente deveria ter em todas as cidades, pelo menos nas grandes regiões. Essa é uma luta também que eu vou ter. Mas, assim, só para resumir, eu acho, por exemplo, a gente tem uma Riachuelo da vida aqui, né? A Riachuelo não, a Guararapes. A Guararapes emprega milhares de pessoas, mas está indo para outros lugares. Então, a gente tem que atrair a Guararapes. É aqui no estado deles, de origem, que eles precisam investir. Né? Então, vamos ver. A gente tem várias formas e o PND está aí para nos ajudar nesse sentido, né? De fazer essa volta dessas indústrias. Com certeza. Inclusive, gente, eu separei aqui alguns números, né? A gente fez isso. Eu gosto muito de trazer gente do PDT aqui. Gosto muito de verdade, porque é falar sobre projetos. E na política é isso que é importante, é falar sobre projetos. Com a Ilha, a gente falou sobre a questão tributária, né? Bateu forte nessa questão, porque o PND também nos ensina. É muito bom você ser eleitor de Ciro Gomes, porque você aprende muito e a cobrar essas questões. Então, Glácia, falando dessa questão industrial, no PND, o nosso presidenciável Ciro Gomes cita muito 4 complexos de desenvolvimento, que o Brasil está gerando emprego fora do país
em outros países, e trouxe só alguns números aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. O primeiro é o Complexo Industrial do Petróleo e Gás, onde nós somos autossuficientes. E o Rio Grande do Norte? Exato. Segundo maior produtor. Exato. Terrestre é o primeiro. Terrestre é o primeiro. Então, assim, o déficit nessa questão do petróleo é de 25 bilhões de dólares. Como é que pode um país autossuficiente ter esse déficit nessa questão? O outro é o Complexo Industrial da Saúde, onde o Brasil está dando dinheiro para outros países aí e tem um déficit de 20 bilhões de dólares. O único que a gente ganha dinheiro é no Complexo Industrial do Agronegócio, onde gera 90 bilhões de superávit, só que tem uma questão aí. 40% é gasto com a questão dos insumos. E tem outro detalhe. Pode o falar, agronegócio gera pouco emprego. Exato. Gera pouco emprego. Então, assim, o que o agronegócio faz? Exporta. Porque se essa exatamente. Alimentação ficasse dentro do Brasil, a nossa alimentação era muito barata, porque a gente gera, né, as commodities aí. Mas exporta. Aí a gente tem que pagar o preço do dólar e fica muito caro tudo. Então, assim, se você analisar o agronegócio eu não sou contra, mas eu sou muito a favor da agricultura familiar, porque são pequenos negócios. Sim, eu também. Agora, o agronegócio em si, é para enricar poucos. Isso. Inclusive, a gente compra muito lá na feirinha, né? Da agricultura familiar, que a gente mora lá perto, a gente compra sempre lá. Então, e o outro é o Complexo Industrial da Defesa, onde o Brasil gasta em torno de 20 bilhões de dólares. Então, eu fiz uma conta aqui rapidinho. O Brasil gasta 65 bilhões de dólares, o que dá, o dólar está 5,10, pouco mais de 330 bilhões de reais. Imagina o quanto que esse dinheiro dava para gerar de emprego dentro do nosso país. Jesus. E tudo isso pode ser corrigido, né? Exato. É só colocar. É aquele negócio, quem você está contratando para sua empresa. Gente, deixa eu fazer essa observação, você que está nos escutando. Fique à vontade. Quando você elege uma pessoa, você está contratando o seu patrão. Olha que engraçado, é seu patrão? Não, você que é patrão dele. Então, imagine o seguinte, você tem uma empresa que é o Brasil, vamos trazer aqui para o Rio Grande do Norte. Você tem o Rio Grande do Norte. Vamos trazer para Natal. Natal é sua. Você é eleitora de Natal, Natal é sua. Você vai contratar quem para tomar conta da sua empresa, que é Natal? Você tem que estudar. Você tem que estudar a vida desse cara que você vai contratar. Pois é. Então, você é a patroa do prefeito. Você é a patroa do deputado, você é a patroa do vereador. E se você é a patroa dele, você vai colocar qualquer um lá dentro? Não. Sua empresa vai falir. Então, assim, a gente precisa lembrar disso. Nosso voto é como se você tivesse... Eu tenho uma frase lá, a gente olhou uma moça do artesanato, que eu também adoro incentivar o artesanato. A gente estava numa feirinha, né, de produtos artesanais, aí a senhora colocou assim, você é eternamente responsável pelo candidato que você elege. Verdade. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente vai ficar aí, jogando dinheiro no ralo. Pois é. Exato. Então, gente, é muito bacana essa questão aí das indústrias. Procurem ler o PND, o Ciro escreveu um livro. Lá ele explica tudo direitinho como o Brasil chegou aonde está hoje e como sair. Né? Não é só dizer, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer e da onde vem o dinheiro. Que é o melhor. Isso é muito bom. Eu comentei até com o Helb, isso é muito bom porque a gente não cai em armadilha de candidato que diz que eu vou dar tanto, mas não diz de onde vai tirar. Então isso é muito bom, essa questão do PND. A gente separou, Glácia, algumas perguntas aqui do pessoal que mandou pra gente, que nos acompanha, para fazer para você, porque a gente também quer deixar um tempo para você dizer às pessoas por que votar em Glácia Marilac e eleger para deputada estadual do RN. Quer fazer a primeira pergunta? Pode ser. Bom, a primeira pergunta foi de Maria Luísa. Um abraço, Maria Luísa. Ela perguntou o seguinte: o que é preciso fazer para que mais mulheres se interessem pela política, já que somos maioria em nosso país, mas isso não se reflete nas urnas? Maria Luísa arrasou. Somos 56% aqui do eleitorado do Rio Grande do Norte, a gente não está nem 20%. E detalhe, o Rio Grande do Norte é pioneiro. Nós tivemos aqui a primeira prefeita, né? O primeiro voto feminino foi no Rio Grande do Norte, deputada. Então,
A gente é precursor e não chegou nem a metade. A gente era para estar sendo exemplo aí para o Brasil, com mais da metade das mulheres, né? Assim, pelo menos meio a meio com os homens. Eu gosto do meio a meio, porque eu acho que é legal. Essa questão de você ter tudo equilibrado. Mas, assim, o que fazer? Uma das coisas que eu quero fazer, independente de ganhar ou não, é educação política nas escolas. Por exemplo, esse livro A Política do Amor, ele é justamente para isso, para a gente começar a ter amor pela política. Porque tem muita gente que está com ojeriza, mas é tudo isso que os corruptos querem. É que as pessoas corretas não queiram saber de política, assim a festa pode continuar, né? Então, a gente precisa, como mulher, primeiro, nossa responsabilidade social. Eu acho que é uma questão de responsabilidade social. E de você ver assim, gente, a gente tem que chegar junto. Então, esse primeiro ponto é esse. Eu acho que o Brasil já avançou muito nessa questão, né? As mulheres têm 30% do orçamento, tá vindo, claro que ainda tem muita coisa, mas vem quebrado, mas vem, é obrigatório, e a gente pode, olha, não chegou o recurso aqui, então a gente já avançou, agora a gente tem que fazer valer esses direitos, e para isso tem que ter mulheres boas lá defendendo essa nobre causa. Então a Maria Luísa pode ser uma futura candidata aí. Pois é, fica o convite. A gente também teve uma pergunta aqui do Gabriel Silva, o Gabriel disse: fala, pessoal, sucesso para vocês nesse novo projeto. Valeu, Gabriel. Glácia, o que te fez querer entrar na política? Exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu acho que toda pessoa que... Eu falo muito em amor. Eu tenho um livro de amor que acho que é muito legal, que diz assim, ao acordar ame, ao se irritar ame, ao se amar ame. Eu sou franciscana. Então, São Francisco, onde houver ódio, que a gente leve o amor. E assim, eu acho que a gente tem que ser coerente. Se eu falo tanto em amor, eu tenho que cumprir com isso, né? Onde houver ódio, que a gente leve o amor. O que me fez entrar na política é entender que omissão gera toda essa opressão que está aí. Por muito tempo eu fui omissa, porque como jornalista eu tinha de ser imparcial. Na época de estudante eu não me liguei da importância que a política devia ter, e aí fui omissa. Então agora eu estou me candidatando como uma forma até de pagar essa omissão que eu tive, eu estou me candidatando. E isso que eu falo assim, o que eu nunca mais vou deixar de ser uma ativista política. Nunca mais. Eu posso até deixar de ser candidata, mas ativista política não. E vou estar empoderando pessoas assim como a Fernanda, como a Maria Luísa, como mulheres aí poderosas. E ela me influencia, hein? Pode contar comigo. Tamo junto. Olha, ele olhou agora, eu vou olhar apaixonado, como se desse minha vereadora. Vamos com calma. Mais um? Sim. Uma pergunta da Risoneide Macedo. Ela perguntou o que podemos esperar da deputada Glácia Marilac caso ela seja eleita. Primeira coisa, que a Risoneide é? Risoneide. Ela pode esperar honestidade. Eu acho que honestidade não deveria ser nenhuma bandeira, porque é algo obrigatório. Mas é algo tão, hoje em dia, né? Tão assim, ela é honesta. Isso aí eu sempre fui, sempre serei. E é por isso que eu digo, a gente tem que entrar do jeito que a gente quer sair. Isso. Então, a gente tem que não ter rabo preso com ninguém, literalmente. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, coerência. O que eu falo, eu faço. Eu só vou falar que vou fazer o que eu vou lutar para fazer. Então, essa coerência é fundamental. E a terceira coisa é, assim, um coração pulsante lá dentro para fazer as coisas acontecer. Porque se tem uma coisa que me motiva, é estar junto com o povo. É tanto que eu tô cansada, eu vou na rua pedir voto, não sei o que, só um sorriso de uma pessoa já me energiza, sabe? Eu adoro gente. Então, assim, as portas do meu gabinete vão estar abertas. Porque eu quero realmente que que eu seja um imã para que outras pessoas entrem na política e para que hoje 10% dos políticos são extremamente corretos, daqui a pouco vão ser 20%, 30%, 40%, 50%, até a gente ser maioria lá dentro. E vai ser. Vai sim. Bom, e a última pergunta também foi bem bacana, foi do Ramon Fernandes. Um abraço, Ramon. Fala, pessoal, parabéns pelo programa, é de ótima qualidade. Um abraço para Glácia. E, Glácia, qual conselho você daria para os jovens que vão votar pela primeira vez nessa eleição, como eu? Eita, Ramon, que lindo. Ele tem quantos anos? 16, 18? Sim, ele não falou, mas acho que é 16. 16, nossa. Vez. Que lindo, gente, assim. O conselho que eu dou é, pelo amor de Deus, e aí eu vou implorar, estude a vida do seu candidato. Estude quem é essa pessoa. Não vote porque fulano, cicrano, beltrano. Inclusive, hoje eu publiquei nas minhas redes sociais um vídeo falando da venda do voto. Que graças a Deus, eu nunca presenciei isso, mas tem gente que diz que é rasgado. Então, assim, pelo amor de Deus, não venda o voto. Porque você ganha R$50 e perde 1 milhão. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso é um conselho maior
estude a vida do seu candidato. Estude. Se ele for um cara correto, se for uma pessoa correta, a chance de ele ser correto quando entrar lá dentro vai ser grande. Agora, se o cara já for quebrado, meu amigo, não tem super bonde que cole. Pois é. Glácia, 2 coisinhas agora. Se você quiser, você leu algo pra gente lá fora sobre o seu candidato a presidente. Se você quiser, fica à vontade. E depois você fala pro pessoal por que votar em Glácia Marilac e deixa o seu número também. Não pode esquecer para o pessoal depositar lá na urna. O meu número é fácil, viu? 1233333. Fácil? 12333. Não tem como errar. 12333. Então, assim, 12 Ciro, né? 12, Carlos Eduardo 123, Glácia Marilac 12333. Então, assim, gente, você falou da questão de Ciro Gomes, né? Eu quero que a esquerda chegue ao poder de novo. Ciro é centro-esquerda. Ele tá... Ciro Gomes, eu trouxe assim, várias coisas que ele já foi, né? Já foi prefeito e governador, sempre esteve entre os mais bem avaliados do Brasil. Já foi deputado estadual, federal. Ele abriu ficha limpa, abriu mão de 3 aposentadorias. É um cara que realmente... tem um monte de motivo aqui. Na verdade, eu botei 21, não foram nem 12. Mas, assim, estuda a vida dele. É só estudar a vida dele. Ele tem esses roupantes, né? Essa coisa. Mas, assim, eu acho que a gente tem que dar oportunidade também para as pessoas que estão aí e que estão se comprometendo, que têm um projeto e que precisa mostrar, né? Vamos oxigenar a história. Também queria... falar de Carlos Eduardo, assim, uma pessoa séria e correta, que vale a pena. O senador, a gente precisa ser sênior, alguém que tem experiência. Aí é a hora de votar na experiência também. E assim, quem conhece aqui sabe que a correção dele, tem muita gente aí jogando pedras, mas vai estudar a história do candidato. O que eu falo é o seguinte, não confie em nada do que eu estou falando, estude a minha história, estude a história de Ciro, estude a história de Carlos Eduardo, vai estudar a história. E muita gente vai falar assim, político das antigas, não sei o quê. Olha, eu acho o seguinte, uma coisa bem forte que eu defendo. Não é porque o cara é um político antigo ou é um político novo. Quem está por trás é um ser humano. Quem é esse cara? Quem é esse ser humano? Não importa se o cara já foi político várias vezes, porque pode ser um novo político também que não tenha nenhuma intenção de fazer o certo. A questão é quem é a pessoa. E outra coisa que eu queria alertar, partido, o nome já diz, partido. A pessoa é que pode ser inteira. Porque partido é feito de gente de todo tipo, não tem jeito. Todos os partidos, não existe esse partido. Eu escolhi o PDT por quê? Porque o PDT tem uma história bonita, né? De luta bonita, de Brizola, de Darcy Ribeiro, enfim, eu traria vários nomes aqui. E tem eu quero falar aqui da Miguelina também, que é uma moça, que é a presidente hoje da Associação Nacional das Mulheres Trabalhistas, que é uma mulher guerreira. Assim, tem várias outras pessoas que eu poderia citar do PDT que eu tenho uma empatia muito grande. Mas eu faço a próxima pergunta, porque senão eu vou me empolgar aqui de novo em falar dessas pessoas que eu acho que são realmente referências para nós. Não, era isso mesmo, é para você dizer ao pessoal o porquê votar em Glácia Marilac, infelizmente... agora eu vou fazer propaganda para mim! Ai, meu Deus, eu só fiz para os outros, tá vendo? Agora é para você. O nosso tempo tá chegando ao final, passa rápido demais quando a entrevista é boa, infelizmente. Então diga pro pessoal por que votar em Glácia Marilac. Porque Glácia Marilac é uma pessoa que eu votaria nela. Gostei. E eu só voto em mulher boa, em mulher guerreira. Então, assim, resumindo, vote em Glácia Marilac. Mas antes de votar nela, estude a história dela. Tem que estudar a história. Porque até a minha história precisa ser estudada, sabe? E se escutar alguém falando mal, venha me dizer o que foi que a pessoa falou, que eu provo. Eu mostro a verdade. Né? Isso. Bom sinal aí, tá vendo? Ela é coerente. Ela não mandou você estudar sobre os outros, não. Mandou estudar sobre ela também. Exatamente. Glácia, boa sorte para você nessa campanha. Espero que, quem sabe, você possa voltar aqui, quem sabe já como deputada estadual do Rio Grande do Norte, se Deus quiser. Foi um prazer, uma honra para nós estar recebendo você aqui, né? Deixa até a gente um pouco nervoso para quem está começando, e foi um prazer. Mas olha, eu vou dizer, foi uma das melhores entrevistas que eu já dei. Vocês estão no caminho certo, super bons. Eu senti muita tranquilidade, assertividade. Eu me senti muito bem aqui com vocês, realmente. E eu fiquei olhando, porque, né, eu já sou meio que professora, 20 anos de profissão. Mas parabéns, vocês vão longe, porque vocês são inteligentes. Eu acho que a primeira coisa é saber o que está fazendo. E vocês sabem. Parabéns, vida longa a uma nova cidade. Podcast do presente e do futuro. Isso aí. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram? Essa foi a nossa entrevista com Glácia Marilac. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ative as notificações e dá um like lá, galera, para nos ajudar
Valeu, um abraço e um beijo para todos vocês. Valeu, galera. Valeu.